Opa, tudo certo, Leandro? Tudo certo, amigos do Valadares na TV? Eu sou Luiz Gustavo e estou aqui, claro, para poder trazer os destaques esportivos desse final de semana. E é claro que eu não poderia deixar de começar falando do Esporte Clube Democrata, a Pantera, que estreou com vitória nesse final de semana no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Pantera que bateu pelo placar de 1-0 a equipe do Aimorés, time da cidade de Ubá, e, com isso, estreou com o pé direito na competição. O gol marcado pela equipe valadarense foi do meio-campista Denner. Que vitória importante para o Democrata. Todos nós sabemos a importância que o Democrata tem que dar e está dando neste momento para o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Afinal de contas, nós sabemos o quão é importante o Democrata voltar para a elite do futebol mineiro. Um jogo truncado, especialmente no primeiro tempo, quando a equipe do Aimorés impôs uma certa pressão para cima da equipe do Democrata, comandada pelo técnico Paulo César e Chardoni, mas no finalzinho do primeiro tempo o Denner colocou a equipe da Pantera na frente do placar e assim o placar se manteve, né? Democrata 1, Aimorés 0. Vale lembrar que a próxima partida da Pantera será no próximo sábado, às 4 horas da tarde, lá na cidade de Nova Lima, contra o tradicionalíssimo Vila Nova. Né? Vila Nova, que no ano passado acabou sendo rebaixado para o Mineiro do Módulo 2, está disputando a segunda divisão, podemos colocar assim, do futebol mineiro, e será o próximo adversário da Pantera no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Democrata que fez o dever de casa, estreou em casa com vitória e agora tem esse compromisso também importante contra a equipe do Vila Nova de Nova Lima. Nós sabemos que o Vila Nova é uma equipe tradicional, mas a Pantera que vai tranquila para a cidade de Nova Lima. Afinal de contas, estreou com o pé direito e estrear com vitória, principalmente quando se joga em casa, é de suma importância e o Democrata conseguiu fazer isso. Na Série A, o Atlético bateu a equipe do Cuiabá pelo placar de 1-0, gol marcado pelo meio-campista argentino Nátio Fernandes, num contra-ataque de manual, Savarino, Hulk e Nátio Fernandes, o meio-campista argentino, que fez o único gol da partida. A partida essa que o Atlético conseguiu vencer, mas com um desempenho abaixo da crítica. E por que eu falo isso? Porque nós sabemos que o Atlético, e aí fazendo uma comparação com o adversário desse domingo, contra a equipe do Cuiabá, nós sabemos que o Galo enfrentou uma equipe que joga um campeonato diferente do que o Atlético joga neste ano de 2021. E aí você que está em casa pode estar se perguntando, mas Gustavo, que bobeira é essa que você está falando? Que doideira é essa que você está falando? Meus amigos, o Atlético, já ia falar Democrata, mas os dois são alvinegros, quase troquei as bolas aqui, mas estou falando do Galo e não da Pantera. O Atlético é uma equipe que tem como objetivo disputar grandes títulos neste ano de 2021. Seja o título do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo o título da Copa do Brasil, ou principalmente, claro, o título da Copa Libertadores da América. E, por sua vez, a equipe do Cuiabá entrou no Campeonato Brasileiro de 2021 com a missão de poder permanecer na Série A. Lembrando sempre que o Cuiabá foi uma das equipes que conseguiu o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro, disputando, claro, a Série B de 2020/2021. Portanto, nós sabemos que o Cuiabá ele entra inicialmente, para poder brigar contra o rebaixamento. E o Atlético, contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela de classificação, uma equipe que visivelmente possui uma qualidade técnica inferior ao do Galo, o Galo se dispôs a ser uma equipe reativa. Aqui está uma pessoa que respeita demais todos os tipos de modelos de jogo. Porém, o Atlético poderia ter apresentado mais nessa partida contra a equipe do Cuiabá. Galo que ficou devendo no quesito desempenho. O resultado foi ótimo. Até porque, indo ao encontro do que eu falei no início da minha explanação sobre o Atlético, nós sabemos que uma equipe que pretende brigar lá em cima, seja por título ou, claro, uma vaga na Copa Libertadores de 2022, tem que passar por cima dos adversários que estão na parte de baixo e que muito provavelmente vão ficar na parte de baixo da tabela de classificação, que é o caso do Cuiabá.
Portanto, o Atlético fez o dever de casa, mesmo jogando fora de casa. Porém, o desempenho ficou abaixo da expectativa, um desempenho muito ruim. E o Galo, que vinha de uma boa vitória, goleou a equipe do Atlético Goianiense em casa. Antes, claro, vinha de uma sequência negativa, com um empate em casa contra a equipe da Chapecoense e 2 derrotas para Ceará e Santos. Agora está embalado, com uma vitória diante da equipe do Atlético Goianiense e também agora uma vitória diante da equipe do Cuiabá. Galo que agora tem uma parada torta pela frente. Vai encarar nada mais, nada menos do que o atual bicampeão brasileiro, a equipe do Flamengo. Jogo nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Mineirão. Galo, como eu disse, venceu a equipe do Cuiabá, mas o desempenho ficou abaixo da expectativa, abaixo da crítica. O Atlético que pode apresentar muito mais neste ano de 2021. Para poder fechar, o América que conseguiu a vitória diante do Santos, uma vitória importantíssima para a equipe mineira. Nós sabemos que o América começou muito mal o Campeonato Brasileiro, e agora vem de 2 vitórias, uma vitória importante fora de casa contra a equipe do Bahia e agora, nesse final de semana, o Coelho que bateu a equipe do Santos pelo placar de 2-0. Santos esse comandado pelo técnico Fernando Diniz, e o Santos, que fez um jogo nos moldes do que nós já conhecemos os trabalhos do Fernando Diniz. Uma equipe que procura sempre ter a bola, que procura sempre ser o dono da partida. E o América que, por sua vez, foi um time que tratou de se defender e soube explorar muito bem os contra-ataques. Vitória importantíssima para a equipe do Coelho. Agora, meus amigos, o Cruzeiro, a equipe da Toca da Raposa, que assim como o América jogou no sábado e ficou no empate em 0-0 contra a equipe do Brasil de Pelotas. Técnico Mozart, que fez algumas modificações na equipe. Para mim, a principal delas foi a inserção do Lucas Ventura, popularmente conhecido também como Nonoca, no time titular. Mas o Cruzeiro, que até criou algumas chances, mas não conseguiu sair com a vitória. E nós sabemos o quão importante era essa vitória diante da equipe do Brasil de Pelotas. Cruzeiro que agora terá 2 compromissos importantes pela frente no sentido de qualidade técnica em relação aos adversários que a Raposa terá pela frente. Já amanhã tem um duelo contra a equipe do Coritiba, às 19 horas no Mineirão. Coritiba que é nada mais, nada menos do que a equipe que ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B neste momento, só atrás da equipe do Náutico, e depois vai até o Rio de Janeiro encarar a equipe do Botafogo. Portanto, o Cruzeiro que precisa o quanto antes sair da parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B e, claro, pensar no acesso. Mas neste momento, o foco principal tem que ser, claro, sair da parte de baixo da tabela da Série B. É isso, Leandro. Um grande abraço. Tamo junto, tamo junto. Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Tudo tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e eu volto na próxima quarta. Um grande abraço. Até mais.